Bem, a nossa audiência, estamos aqui nesta oportunidade para gravar esse podcast. E desta feita queremos falar sobre o Domingo de Ramos. Hoje é domingo e é o Domingo de Ramos. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo de número 21, versículo 9 ao 11, que nos diz assim: a multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana significa, a palavra hebraica que significa salva-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito significa abençoado. Então, abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade ficou inquieta e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Bem, hoje, no passado real e bíblico, fala da entrada triunfal de Jesus em Nazaré, de Jesus em Jerusalém, na semana que antecedeu a Páscoa, a sua crucificação, seu julgamento, a sua crucificação e a sua ressurreição. Eu moro próximo aqui numa igreja católica, e hoje pela manhã eu pude ouvir, né, na homilia, né, o pároco destacando esse dia. E também pela manhã, num programa radiofônico que eu gosto de ouvir pela manhã, eu vi também o arcebispo de Manaus falar sobre o Domingo de Ramos. Hoje, oficialmente, pelo calendário católico, se inicia a Semana Santa, onde até o Papa Francisco, mesmo debilitado, participou da missa de domingo. Estamos a uma semana da Páscoa, que é uma data muito importante para os cristãos. Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, será o tema durante essa semana nos nossos podcasts. Hoje eu vou falar sobre o Domingo de Ramos e a Segunda-feira de Jesus. E ao longo da semana vamos falar o que Jesus fez nesta semana derradeira da sua crucificação. Ramos são parte no sistema caulinar das árvores e arbusto em que crescem as folhas. E hoje também eu pude ver alguns fiéis católicos saírem da missa com ramos nas mãos. A mesma multidão que hoje aclamou Jesus, né, no passado, como rei, é a mesma multidão que na sexta-feira vai pedir a sua crucificação. É por isso que eu não concordo com a frase de origem latina que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Do latim, vos populi vos Dei. Não. A voz do povo é a voz do povo e a voz de Deus é a voz de Deus. Tem até um instituto em BH, né, de pesquisa, chamado Voz Populi. Jesus, ele chora. Quando Jesus vê toda aquela multidão aclamando, ele chorou. Aí você pergunta, por que Jesus chorou? Ele devia estar feliz, né? Esta palavra no original significa que ele lamentou e clamou pela cidade, porque ele sabia que essa mesma cidade que hoje eu recebia era a mesma cidade que o iria crucificar. E na segunda-feira? Na segunda-feira, bem cedo, após ele ser recebido, em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 20, ele amaldiçoou uma figueira estéril. Ele sentiu fome, se dirigiu à figueira e a figueira não tinha fruto, então ele amaldiçoou. Isso é uma história muito bonita e isto é uma parábola. Ele ia de Betânia até Jerusalém e, por coincidência, passaria pelo caminho do Gólgota. Em segundo lugar, também na segunda-feira, Jesus purifica o templo. Mateus 21, versículo 12, versículo 13. Estava ali salteadores, vendedores à porta do templo, fazendo da casa do Senhor um verdadeiro comércio. E Jesus chega ali
e expulsa aqueles mercadores. Eu falei salteadores, mas eram mercadores, né? Estavam ali para vender, né? Porque ali existia o sistema de sacrifício, né? Onde se vendia, onde se sacrificava pombas, né? Sacrificavam os animais, então eles estavam ali para vender, né? E também os cambistas também. Três coisas Jesus fez na segunda-feira, né? Ele amaldiçoou a figueira estéril, ele purificou o templo, e também em Mateus capítulo 21, versículo 14, diz que ele curou no templo. E foram ter com ele cegos e coxos, e ele os curou, e as crianças o louvavam. Eu sou o presbítero Everaldo Filho, e nesse podcast nós falamos do Domingo de Ramos e na segunda-feira de Jesus, semana derradeira da sua crucificação. Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.